Olá! A gente vai mergulhar hoje numa história fascinante, a de como o Brasil construiu, do zero, seu livro de regras para a internet. É uma jornada e tanto, viu? Ela começa de um jeito bem reativo, numa época que parecia a terra de ninguém, e evolui para um sistema pioneiro no mundo todo, baseado em direitos. E tudo começa com essa pergunta: como é que nascem as regras que governam o nosso dia a dia online? A resposta, no caso do Brasil, é uma história incrível sobre como se faz uma lei, sobre debate público e, no fim, sobre uma baita transformação social. Bom, para a gente entender essa jornada, vamos passar por três momentos que são cruciais. A gente começa lá em 1999, com a primeira grande tentativa de colocar ordem na casa, a Lei Azeredo. Depois, damos um salto para 2014, com o nascimento do que muita gente chama de Constituição da Internet, o Marco Civil. E por fim, a gente chega em 2018 com a lei que veio para proteger o bem mais valioso da era digital, os dados pessoais. Esse é o nosso mapa. Então vamos voltar no tempo, final dos anos 90. A internet era uma fronteira nova, cheia de oportunidades, sim, mas também de perigos que ninguém conhecia. Era o verdadeiro Velho Oeste digital, um lugar sem regras claras, e o Brasil precisava, para ontem, de um xerife. O cenário era de um vazio de leis mesmo. Fraudes em bancos, vírus se espalhando, sistemas sendo invadidos, tudo isso acontecia e não existia uma lei específica para lidar com a situação. Havia uma necessidade urgente de criar regras para combater essas ameaças novas que estavam surgindo no ciberespaço. E a primeira resposta para esse caos foi o projeto de Lei 84 de 1999, que ficou muito conhecido como Lei Azeredo, por causa do senador Eduardo Azeredo que a propôs. Foi o primeiro grande esforço do Brasil para regulamentar o ciberespaço, e a abordagem foi, digamos, bem direta ao ponto. A filosofia por trás do projeto já dizia tudo. O foco era total em punição e controle. A ideia era criar crimes específicos para a internet, obrigar os provedores a guardar os registros de acesso e implementar um monitoramento eletrônico. A lei foi pensada basicamente como uma arma para combater o crime. Mas essa abordagem, assim, de cima para baixo, não foi bem recebida por todo mundo. Muito pelo contrário. A sociedade civil, especialistas, todo mundo reagiu forte. O medo era que o texto da lei, por ser muito amplo, pudesse ser usado para vigiar as pessoas, criminalizar atividades legítimas e, no fim das contas, ameaçar a privacidade e a liberdade de expressão. E é aqui que a história tem uma virada espetacular. A reação negativa à Lei Azeredo não só barrou a proposta, ela acendeu a faísca de um movimento que pedia um jeito completamente novo de criar leis para a internet. Um jeito colaborativo, construído de baixo para cima, com a participação de todos. A mudança de filosofia foi radical, uma verdadeira virada de chave. A gente saiu de um modelo fechado, criado só por legisladores e com foco em punir, para um processo aberto, democrático, construído com a participação da sociedade e focado em estabelecer princípios e direitos. Foi uma revolução. Mas por que essa participação pública foi tão crucial? Porque ela trouxe para a discussão a visão de especialistas de TI, de ativistas, do cidadão comum. Isso não só deixou a lei mais inteligente e eficaz, como também deu legitimidade a ela. A sociedade não estava recebendo uma lei pronta, ela estava ajudando a escrever, se colocando no centro da decisão. E o resultado de toda essa colaboração massiva foi uma legislação que entrou para a história. Um projeto de lei que nasceu de debates públicos e que ficou conhecido no mundo inteiro como a Constituição da Internet do Brasil. O Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, foi a materialização daquela nova abordagem. Ele não é uma lista de crimes e punições. Pelo contrário, é uma lei construída sobre uma base de princípios e direitos, para garantir um ambiente digital livre e seguro para todo mundo. E aqui estão os seus pilares. O Marco Civil garantiu direitos como privacidade e proteção de dados. Ele cravou a neutralidade da rede, aquele princípio de que todo o tráfego na internet deve ser tratado de forma igual, sem discriminação. E, claro, defendeu a liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que colocou responsabilidades claras para os provedores. Com o Marco Civil em vigor, a tecnologia continuou avançando numa velocidade absurda. E um novo desafio, um desafio gigantesco surgiu e tomou o centro das atenções: a proteção dos dados pessoais. Aquela metáfora é perfeita, né? Os dados são o novo petróleo. Eles se tornaram um ativo de valor imenso e ficou muito claro que os princípios gerais do Marco Civil precisavam de um complemento, uma lei mais específica e poderosa. Um escudo dedicado só para proteger essas informações. E esse escudo chegou em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD.
Inspirada na regulação europeia, a GDPR, a LGPD foi o próximo passo lógico na jornada legislativa do Brasil. Ela veio para detalhar e fortalecer os princípios de proteção de dados que já estavam no Marco Civil. A LGPD funciona como um manual completo. Ela estabelece como as empresas podem coletar dados, exigindo consentimento claro. Define como essas informações devem ser tratadas e protegidas. E o mais importante, a lei dá aos cidadãos controle sobre suas próprias informações e estabelece punições severas para quem não cumprir as regras. Quando a gente olha para esses 20 anos, o que se vê é uma jornada que representa uma mudança filosófica profunda. Uma transição de uma mentalidade que só queria punir para uma mentalidade que busca proteger. E esse contraste resume tudo. A visão de 1999 da Lei Azeredo era reativa, focada em criminalizar e controlar, usando a lei como uma arma. A realidade construída como Marco Civil e a LGPD é proativa, focada em garantir direitos e dar poder ao usuário, usando a lei como um escudo. O ponto crucial aqui é o amadurecimento. Ao longo de 2 décadas, o Brasil aprendeu que no mundo digital, a prevenção e a proteção são muito mais eficazes do que só a punição. A lição foi que é melhor evitar que o dano aconteça do que tentar consertá-lo depois, quando muitas vezes já é tarde demais. E a questão que fica no ar é, com a inteligência artificial e as novas tecnologias avançando numa velocidade vertiginosa, essa estrutura focada em proteção vai ser suficiente para os desafios que vêm pela frente? É uma pergunta que, com certeza, continua a guiar o debate.